Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje a gente faz uma pausa para o café e vamos conversar um pouco sobre movimentos feministas dentro do grafite com nossa amiga Shermi Ferreira. Se liga aí. Muito bem, galera, esse é um assunto que eu queria falar sobre ele há muito tempo. Na verdade, eu não queria falar, eu queria ouvir sobre o assunto de uma pessoa que tem propriedade para falar sobre ele. E eu espero que essas ideias aí coloquem a gente para pensar e coloque principalmente os homens para pensar em como a gente deve se posicionar no mundo do grafite com relação às mulheres. Para vocês conhecerem um pouco mais da Shermi, eu vou ler aqui umas linhas sobre ela. Shermi Ferreira, natural do estado do Amazonas, já residiu na Bahia e há 2 anos vive em São Paulo. É produtora cultural, artista urbana, ilustradora e tatuadora. Realiza festivais de arte desde 2008. Já realizou o Festival de Grafite do Amazonas, na Bahia, Guarulhos e São Paulo. Também organizou campeonatos de skate, encontro de mulheres estudantes da Uni e exposições. Já ministrou palestras e oficinas de grafite no Amazonas, Acre, Maranhão, São Paulo e na Bahia. Organizadora do Festival Internacional de Grafite Bahia de Todas as Cores, idealizadora da primeira edição do Graffiti Queens Festival em São Paulo, foi convidada para vários festivais de grafite nacionais e internacionais e teve participação em várias mesas de debate em universidades e eventos de grafite. Suas artes aparecem em livros de street art, como o Perifeminas, a Bienal de Arte Rediname, o Livro de Arte de Rua, na revista O Globo, na New Media Internacional e na Up Mag, que é uma revista eletrônica. Convidada para entrevistas em vários jornais e revistas de todo o Brasil, Shermi milita pelo empoderamento feminino das mulheres dentro das artes. Na sua linha de trabalho se destaca o rosa, que mescla com a delicadeza feminina e vem quebrando o tabu e mostrando que mulheres podem trabalhar em várias áreas. Pelo currículo você vê o peso aí do conhecimento, né, da carga de conhecimento que a Shermi traz aí, e eu espero de verdade que esse debate acrescente bastante aí ao nosso conhecimento. E claro, no final, deixa aqui os comentários, deixa o que você achou, se você concordou, se você discordou de alguma coisa, enfim, à vontade aí nos comentários, porque isso vai acrescentar e vai agregar demais ao nosso debate. E nesse em especial, eu queria pedir às minas que assistirem esse vídeo, se vocês já sofreram algum tipo de constrangimento ou preconceito dentro do grafite, eu queria que vocês relatassem também, até para que isso tome um conhecimento público, não precisa citar nomes, enfim, mas só para a gente entender mais aí sobre o que vocês passam nesse universo do grafite, porque às vezes o machismo é uma coisa que a gente evita conversar, talvez por constrangimento, ou sei lá o quê, mas é algo que precisa ser comentado, é algo que precisa ser conversado e é algo que precisa ser mudado. Beleza, galera? Então vamos ao papo com a Shermi, que a gente vai aprender muito aí hoje. Vamos nessa. Muito bem. Estamos aqui com a nossa amiga Shermi. Seja bem-vinda aí no nosso espaço, na nossa pausa para o café. Hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma aula aqui. Inclusive a Shermi, você estava falando antes ali que estava agora há pouco numa live, né, falando sobre a história do grafite. E eu queria já começar falando disso. Queria já começar falando da história das mulheres no grafite. Queria que você falasse um pouquinho disso aí. Pontos importantes aí da presença feminina na história do grafite pra gente aí. Seja bem-vinda. Pronto, obrigado pelo convite, né? É da hora esse bate-papo. Eu adoro falar sobre esse assunto, é o assunto que eu mais estou pesquisando ultimamente, que eu mais estou gostando de falar. Falando sobre a história do grafite, né, a gente começa falando do grafite ali na década de 60, que começou na Filadélfia, né? No final dos anos 60 ele vai para Nova York, e nos anos 70 que tem essa explosão do hip hop no grafite no Bronx, acaba que pega todo Nova York toda após. E desde esse período já existiam mulheres no grafite, já tinha as mulheres, junto com os caras ali pintando, já tinha mulheres no grafite. Né, tinha as primeiras grafiteiras que se tem registro, né, na história do grafite é a Cowboy, a Stoner, a Shermi, né, e a Uva. Falando sobre uma dessas mulheres, a Shermi foi a primeira mulher. A Shermi é uma afro-americana, né, moradora do Brooklyn, né, moradora da periferia. Ela foi a primeira pessoa a fazer uma tag na Estátua da Liberdade, tá? Isso na década de 70. Caraca! Isso eu então, nunca vi em nenhuma revista de grafite. Não tem em nenhum lugar.
Chermin, ela continua pintando, hoje ela vai fazer acho que uns 60 anos já, né? Porque ela pinta desde novinha. Chermin, ela foi, nesse período dos anos 70, ela teve uma explosão, ela é uma lenda no grafite nova-iorquino, porque além dela pintar na estátua, ela fazia uma tag na Estátua da Liberdade, ela era uma mulher que ela pintou muito em Nova York. Ela pintou muito numa avenida, que é a Avenida El do Bronx, que é uma avenida no Bronx, e de cabo a cabo tinha o nome da Chermin nessa avenida, em todos os lugares. Além de tudo, Chermin, ela pintou Nova York toda, ela participa de CRIO do Coco, né, o grafiteiro que faleceu agora, no começo do ano, pelo coronavírus, do Pace, do Copetu. Ela participou de CRIO de lendas do grafite, e ela não é citada junto com esses caras, né? E foi uma pessoa, assim, não é a primeira mulher que fez uma tag na Estátua da Liberdade, ou não é a primeira mulher negra, é a primeira mulher, ou foi o primeiro ser humano, a primeira pessoa do grafite a fazer uma tag na Estátua da Liberdade, isso em 1970. Olha só, cara. Então isso é um marco histórico no grafite, não é falado, sabe? E Chermin, ela ainda está atuante, ela pertence a uma CRIO chamado Ex-Vandal. Ela não dá entrevista, sabe? Ela dá entrevista quando é paga, por o fato de ela passa necessidade, né? Assim, porque nem todo mundo vira Lady Pink, né? Então, ela passa necessidade, então, assim, é muito difícil eu conseguir o contato dela. Ela não tem redes sociais, eu consegui o contato de tanto pesquisar sobre isso, eu falo às vezes com ela, assim, né? E o legal da Chermin, assim, hoje em dia ela tem neto, né? E os netos, assim, ela assinava Chermin 65, né? Ela botava o 6 e 5 no final. E os netos dela, quando vão falar alguma coisa, né? Acho que vão assinar alguma coisa, não sei se são grafiteiros, mas quando eles vão assinar o nome deles em algum lugar, eles colocam 65 em homenagem à avó. Olha que legal. Né? E você já trocou ideia com ela, assim? Já troquei ideia com ela. Não sei se você chegou a perguntar para ela como é que era o posicionamento dos homens com relação a ela naquela época. Se você sentiu alguma semelhança ou não. Então, assim, ela tem algumas entrevistas nela, né? Porque como eu tô fazendo essa pesquisa, acabei que eu consegui vários contatos de vários pesquisadores de grafite, né? Como o Nicolas Kais, que ele fez o livro Grafite Homem, né, e outros livros de grafite. Eu troquei ideia com ele, né, dei uma choradinha para ele me ajudar em outros livros de grafite, e algumas mulheres me contaram, até algumas grafiteiras dessa época que ainda pintam, né, comecei a trocar. Com a Chermin eu não tive essa intimidade, porque o que eu soube que ela não gosta de falar dessa época, então, assim, eu não converso com ela sobre isso, né, sobre essa época, mas tem relatos, né, que ela conta em algumas entrevistas, né, assim, dos anos 2000, tem entrevista dela, que ela fala que ela brigou com muito homem quando ela pintava, porque, assim, ela fazia vandal, ela pintava trem, né? Então, imagina como, assim, pintar de madrugada, a mulher era exposta a várias situações, e ela era exposta a várias situações, e ela teve que brigar com muito homem. Você imagina ela brigando com segurança da estação do trem, brigando, sei lá, com usuário de droga para querer roubar ela, ou mesmo brigando com homem dentro do grafite, porque tem relato da Lady Pink, tem relato da Chermin, tem relato da Chloe, de várias grafiteiras dessa época, que elas falam que como era perigoso para as mulheres pintarem, pelo primeiro fato de ser ilegal, né? Então, assim, tinha que pintar de madrugada, então era muito perigoso. Essas mulheres sofreram vários tipos de violência, né? Então, assim, roubo, assédio, até mesmo estupro, né? Então, assim, por isso também é um ponto que tinha poucas mulheres por causa disso. Outra situação também que a Lady Pink fala, até numa entrevista dela, que existia muito sexismo no grafite, dos caras não acreditar que ela que fazia o trabalho dela, achava que era o namorado dela, ou que eram os caras que andavam com ela. Que é uma coisa atual, né? Hoje rola isso. É uma coisa tão atual. Eu tava lendo isso, né, da Lady Pink, dando uma entrevista, assim, falando da década de 70, e eu falo, caramba, a mesma coisa que acontece hoje em dia, tem muitas mesmas situações. E elas falam também que muitas, elas andavam igual homens, porque, assim, a polícia não poderia identificar elas como mulheres. Porque se identificasse elas como mulheres, elas sofriam mais opressão, né? Então elas se vestiam, tinham um comportamento de homem para poder a polícia passar de longe e não ver que elas eram mulher.
E tinha uma outra questão de boatos, igual uma coisa que existe hoje. Os caras ficavam ela fala isso em algumas entrevistas, a Lady Pink também fala, e outras mulheres falam, que tinha muito boato no meio do grafite, que falava assim, ela só tá pintando porque ela namora com fulano. Então eu fico imaginando muito como a Lady Pink deve ter ouvido isso e outras grafiteiras, sabe? Falando da Lady Pink, que assim, é um marco do grafite, né? Uma figura muito importante na história do grafite mundial, né? Uma figura feminina. E eu fico imaginando assim, que ela deve ter escutado muito isso, falando assim, e ficava falando, ela dorme com quem pra estar pintando no meio dos caras? Ela deve dormir com alguém, sabe? E isso é muito atual, você consegue muito ver os caras assim, em eventos de grafite falando assim, fulana, eu já escutei muito isso de mim, né? Eu sou uma pessoa totalmente resolvida sexualmente na minha vida, porque eu sou adulta. E eu escutei muito isso, os caras falando de mim. Uma vez o cara falou assim, Sherman, tu só tá viajando para evento de grafite por causa que tu tem bunda e peito. Eu falei, caramba, valeu. Então, assim, eu escutei isso em 2017, então imagina isso nos anos 70, né? Ainda tava a luta das mulheres, né? Por direito, por trabalhista e tal, isso das mulheres brancas, não das mulheres negras que já estavam trabalhando. E tem muitos relatos dessas mulheres dessa época, né? Como elas sofriam opressão no meio do grafite, e isso também dos namorados. Muito namorado dessas grafiteiras não deixavam elas pintarem, porque eles diziam que era um movimento de homem e mulher, e não era para estar nesse espaço, né? Eles desencorajavam. É louco te ouvir falando essas coisas aí, desses relatos dessa época, porque há poucos dias atrás, quando eu fiz o convite para você, pra gente fazer esse bate-papo, você me falou de umas lives que você ia fazer naquele final de semana mesmo. E eu assisti na íntegra uma live que você fez com uma artista aqui do Rio de Janeiro, uma lourinha de cabelo bem curto, assim, eu esqueci o nome dela agora. A Rafa Moon. Isso. Ela relatou coisas, vocês conversaram sobre coisas exatamente desse tipo de coisa aí. Ela falou de ela já tá pintando, e eu acho que o namorado dela, o irmão dela, tava segurando a escada e chegou umas pessoas e pediu pra tirar foto com o cara, mas nem perguntaram por ela. Não, mas isso acontece com muita grafiteira, assim. Tem a de uma grafiteira daqui de São Paulo, ela pinta com extensor, ela tava com extensor pintando, tava o companheiro dela do lado, e vieram parabenizar ele, sendo que ela que tava pintando. Já aconteceu comigo isso, eu tava pintando dia desse, aí eu tava pintando no muro, não tava nem parado, tava pintando, o meu namorado tava conversando com outro cara, passou um cara, falou assim, louco, tá muito louco esse trampo, hein, mano? E eu falei, caramba, é eu que tô pintando, outro tá conversando com uma pessoa, tá nem ligando no grafite. E outra situação que eu já passei, que eu tava fazendo, né, eu faço 3D, eu tava fazendo uma letra, um cara parou, eu tava com a lata de spray, o trampo era azul, eu tava com uma lata azul na mão, no evento de grafite, o cara falou assim, nossa, é você que tá fazendo essa letra? Eu olhei na lata e falei, sou eu. Aí ele, nossa, uma mina fazendo 3D, corajosa, hein? Eu falei, caramba, eu olhei e falei, também faz 3D, eu não entendi nenhuma. Mas assim, isso a gente escuta agora, então imagina na década de 70, o que essas mulheres não escutaram, sabe? Elas continuam pintando, assim, Shermin continua pintando, ela faz letra. Em 1970 também a gente teve uma CRIO de mulheres, a primeira CRIO de mulheres, que eram as Três Graças. Elas eram amigas, elas eram de Manhattan, era a Eva, a Michelle e a Bárbara, e elas, na década que elas pintaram, né, que elas não pintam mais, nesse período, elas tiveram tanta fama igual com os caras, assim, e você consegue, se você botar hashtag Bárbara 62, que ela botava 62 no final, tem um monte de registro dela com Pace, com Daisy, com Lee. Olha só. Ela pintou muito com os caras e elas tiveram muita fama, né? Muita fama, assim. Elas tiveram uma influência muito grande no grafite, tanto que elas abriram muitas portas para as outras mulheres. E eu tô falando isso antes da Lady Pink chegar para pintar, tá? A Lady Pink começou a chegar a pintar em 1979. Antes da Lady Pink, já teve várias outras mulheres. Não só essa, tiveram bem mais. Aqui no Brasil, né, a primeira grafiteira que se tem registro, que se conhece, ela se chama Iama. Ela não pinta mais, não tem registro dessa mulher em lugar nenhum. Ela começou a pintar, ela estudava numa escola que teve de grafite aqui, que era Campus alguma coisa, que eu não lembro agora o nome da escola.
E ela estudou junto onde que tava o Gêmeos, o Honesto, e ela pintava junto com os caras. Ela era da mesma cria do que o do Honesto. Ela parou de pintar por problemas pessoais que eu não sei, mas o estilo de grafite que ela fazia era letra, e era a letra muito nova-iorquina, né? Assim, o estilo de letra que ela fazia. E ela ainda vai para alguns eventos de grafite, né? Mas ela não pinta, ela vai com a família dela. É tanto que eu consegui o contato dela para fazer uma entrevista com ela para saber como que era. Tem folhinha, né? De tag da galera, que ela tem junto, tem o Gêmeos, tem o Honesto, e ela também tá ali, né? Eu não sei se tem o Honesto, mas sei que tem o Gêmeos e tem o Honesto, ela tem isso. Tem um grafiteiro antigo. Mas, assim, não tem registro dela, assim. A gente fala muito, assim, se a gente for pensar na primeira grafiteira no Brasil, a gente sempre vai pensar na Nina, né? Ela é um grande peso no grafite mundial, né? Nina já pintou Castelo, já pintou várias coisas. E ela também, Nina abriu uma geração ela influenciou uma geração de grafiteiras. Até eu, quando comecei a grafitar, eu tive muito essa referência da Nina aqui no Brasil, pelos trabalhos que ela fazia, né? Um trabalho muito lúdico. Além dela, tem a Valesca, a irmã do Tinho, que mora há muito tempo fora, né? Elas são essas primeiras gerações de grafiteiras. E em 2004, no Brasil, a gente teve a Rede Grafiteiras BR, que foi uma rede que fez muito projeto, muito eventos de grafite. Eu participei de um, que foi na Bahia, né? Foi em 2009. Esse então, movimento era na Bahia? Não, era as fundadoras da rede grafite, era uma rede, então era nacional. Eu era do Amazonas na época, ainda morava em Manaus. Quem fundou a Rede Grafiteiras BR foi a Ana Clara, que era da Crio Só Calcinha, que foi uma das primeiras Crio que teve no Brasil, a primeira Crio que teve em São Paulo, né, que era uma Crio só de mulher. A Fernanda Sunega, da Nada Frágil, e da Prima, que são grafiteiras daqui de São Paulo. Elas fundaram, elas que idealizaram as Grafiteiras BR, que durou de 2004, acho que até 2010, até 2011, eu não lembro muito bem. E você consegue encontrar na internet, só você botar Grafiteiras BR, que tem várias coisas das Grafiteiras BR. Elas tinham site, tinha Twitter, e hoje em dia elas montaram o Instagram, mas não está tão ativa, até porque elas estão com outras demandas na vida, né? Sim. Mas assim, foi bem no período onde que a Rede BR existiu, assim, né? Teve evento, coisa. Teve muita ação no Brasil todo, assim, eu consegui fazer um evento de grafite feminino na região norte, em Manaus, foi o primeiro evento de grafite feminino da região norte, em 2009, e eu tive esse apoio das Grafiteiras BR, né, 2009 não, foi 2008, foi o primeiro evento de grafite que teve lá, feminino, na região norte toda, assim, não em Manaus, na região norte. A gente tem outras grafiteiras, assim, em vários outros estados, assim, aí no Rio de Janeiro a gente tem a TPM Crio, né, que foi a primeira Crio de grafiteiras no estado do Rio de Janeiro. A gente tem em Brasília, a gente tem a Primadonna, a gente tem a F8, a gente tem a Maga, a gente tem várias outras grafiteiras em Brasília, a gente tem a Little, que é uma grafiteira, né, do sul, a gente tem a The Ninja, que é uma referência no grafite também de Belo Horizonte, né, tem a Pereira. Então, assim, a Mônica na Bahia, a gente tem a Elaine, que nem pinta mais em Pernambuco. Então, a gente tem muita grafiteira bem antiga que não se falam delas, né? Como também a gente fala da primeira geração ali a primeira geração de grafiteiras no mundo. Acho que, na verdade, os relatos que não passam... só se fala dos homens, eu acho, na verdade, né? Eu acho que em toda a história da arte, de um modo geral, acaba falando de homens. Sempre negligenciou a presença das mulheres, né? A gente pode falar que na América Latina, a CB, né? A CB, que foi a primeira grafiteira do Chile, que faleceu em 2006 de câncer, e ela fez uma geração de grafiteira após dela, sabe? Ela criou uma geração de mulheres de letra no Chile, porque assim, ela fazia letra, ela fazia freestyle, ela saiu até teve uma matéria bem grande dela na revista Grafite. E quase ninguém, eu fiz um evento ano passado, né, o Grafite Queen Festival, e ela era homenageada, e eu vi que muita gente não sabia quem era a CB. Eu falei, gente, vocês falam que faz grafite e vocês não conhecem a CB.
sabe? Que é uma grande referência aqui no Brasil, né? Porque ela passou muito tempo morando no Rio de Janeiro. Então a gente aproveitando esse gancho que você citou, o Graffiti Queens, que é um evento só de mulheres, né, grafiteiras, eu queria ler aqui que eu lancei a pergunta lá no Instagram, e a pergunta foi: as mulheres conquistaram os mesmos espaços que o homem no grafite? Por quê? E eu lancei essa pergunta desse jeito justamente para gerar conflito de ideias, para gerar o pensamento da galera mesmo, né, para gerar a reflexão. E aí teve algumas pessoas que, por exemplo, tem um comentário aqui: temos grandes nomes de mulheres que provam que sim, né? Tem outro aqui que eu queria que você comentasse sobre isso. Ele diz assim: não, falo empiricamente mesmo. Nos rolês e eventos que já encostei, sempre vi menos mulheres, né? Ou seja, pelo que eu vi até no papo de vocês aquele dia, nos eventos de grafite, às vezes, é porque os caras acabam chamando mais homens mesmo, mas tem mulher pra pintar. O Graffiti Quiz é uma prova disso. Tem mulher grafitando hoje, né? Tem mulher, nossa, tem muita mulher. Mas, assim, falando sobre a pergunta, nós mulheres não conquistamos os mesmos espaços do que os homens no grafite. Não, a gente for falar assim, aqui no Brasil a gente tem muita referência. Qual é a referência que a gente tem aqui no Brasil de mulheres que conquistaram o grande espaço? Pamela Castro, né? Eu acho que é o nome atualmente, assim, que ganhou o mesmo status. Ela tem muita honra ao mérito no mundo todo. Ela participou de um evento, acho que foi em Dubai, que era só com shake, assim. Mas a gente fala dela, a gente vai falar da Nina, né, da Nina Padoff, até a Rafa Moon, né, que é uma pessoa que está em ascensão, tem pouco tempo de grafite, mas está em ascensão. A gente tem a Crioula. Aí, homens, a gente vai passar aqui meia hora falando dos caras que tem grande nome no grafite no Brasil. Então, assim, a gente não conquistou. Algumas mulheres, assim, 1% das grafiteiras no Brasil conquistaram algum espaço, mas as mulheres, no geral, não conquistaram espaço nenhum. E isso a gente implica muito nos eventos de grafite, né? E isso não é nem por maldade, né? Como eu estava falando com você mais cedo, não é nem por maldade. É tão natural os caras só olharem. É tão natural os caras só olharem entre eles que eles não vêem outras mulheres. Precisa de uma mulher ou de um homem que tem esse estalo e se incomoda. Falou assim, por que não tem tanta mulher? Se eu conheço tanta mulher pintando, né? Eu já vi uma situação que fala assim, não tem tanta mulher porque as mulheres não têm qualidade técnica igual do homem. Mas aí é um questionamento, né? O que é a qualidade... Eu sou grafiteira... Eu falo que eu sou grafiteira old school porque eu penso muito, eu briso muito em qualidade técnica. O trampo tem que ser bem limpinho, se for para ser limpinho, né? Se for para ser vidor, ter recorte. Eu gosto de recorte, eu gosto de coisa muito bem feita. Se eu sou muito técnica em relação a isso. Mas não falando nisso, assim, como uma pessoa pode ter uma qualidade... Como você pode comparar a mulher ter qualidade técnica com o homem, sendo que as nossas demandas são bem maiores do que o dos homens. Se você pegar um homem que é grafiteiro e é pai, ele sai para pintar, o filho ou a filha dele vai ficar com a sua companheira quando ele chegar em casa para ter roupa lavada, comida pronta, filho tomado. Quando a mulher mãe tem filho, para ela sair de casa, ela tem que sair 9 horas, tem que acordar às 6 horas da manhã para fazer café, para fazer almoço, para ver se a criança está bem, com quem vai deixar a criança. Isso para quem vai deixar a criança, ela tem que ver uma semana antes se vai deixar, se não vai deixar, com quem vai deixar, como ela vai levar, será que vai ter estrutura para ela levar essa criança? E o cara não, o cara tá em casa, ele pode pegar uma hora da vida dele, vou estudar, né, vou estudar desenho. A mulher nunca vai parar para estudar. Se ela for parar para estudar o desenho, tem que ser meia-noite e ela já tá cansada por um dia desgastante que ela teve, sabe? E aí, mas se a mulher não for mãe, mano, se a mulher não for mãe, ela é irmã. Se ela não for, ela vai ser irmã, ela vai ser tia, ela vai cuidar do filho da vizinha, ela tem que cuidar dos pais, ela tem que arrumar a casa, porque nós mulheres somos criadas por privado para as tarefas de casa e não para as tarefas de rua. Então não tem como você cobrar uma qualidade técnica não falando no geral de homem e de mulher, se nós mulheres tem mais demanda. E como você quer mais qualidade técnica se você não dá mais espaço, né? Eu acho que se você dá mais espaço para alguém, se você deixa mais a pessoa a estar nesse espaço, ela pintar mais, ela vai ter mais qualidade técnica para pegar um spray, sabe? Então, assim, não tem como você cobrar isso. Outras situações, né, que foi porque eu criei o Graffiti Queens Festival, foi porque a maioria das grafiteiras, como eu, é mãe, atualmente.
E os eventos de grafite não tem espaço para as crianças, então assim, não tem como você levar uma criança. Grafite é lúdico, grafite é legal, só que grafite não é um espaço para criança. Tem uma hora que a criança se estressa porque só tem adulto, a mãe tá pintando, ela não quer mais aquilo, ela quer atenção, ela quer brincar, ela vai pegar tinta na mão dela, ela vai passar em cima do trampo de alguém. As pessoas que são adultas não conseguem entender que é uma criança. Essa criança vai se estressar, então se ela tiver até 6 anos, 7 anos, o estresse dela vai ser chorar. Porque como ela consegue se expressar para chamar a atenção, a galera não consegue entender. Sabe, que choro de criança é choro, ela quer atenção, ela é criança, isso é só um estado de... se concentrar no trampo, o estudo acontecendo, complicado. Entendeu? Então, assim, eu já participei, eu já tive no evento, né, que tinha uma grafiteira que tava com a nenenzinha dela, tava com o companheiro dela sumiu pra não sei aonde, ela ficou, eu fiquei segurando a filha dela, só que sim, a filha dela tava comigo, a filha dela tava chorando, ela tinha 2 meses, 3 meses, a filha dela. E a filha dela começou a chorar e eu via como ela se incomodava. Ela, ai, me dá, não vou parar. Eu falei, não, pinta. Eu falei, eu sou mãe, eu sei que criança chora, eu vou dar uma volta com ela. Ela falou, não, mas ela vai te incomodar. Eu falei, não, criança não incomoda, criança é criança. Né? Mas bebê, assim, nascer é bebê, assim, nascer é bebê. Ele não sabe falar, ele vai chorar pra tudo. Então eu via como ela se incomodava, ela começou a pintar. Eu falei, não pinta rápido, relaxa. Tava eu, uma outra grafiteira, com ela. Eu falei, ó, a gente vai cuidar dela, a gente reveza, a gente dá água, a gente brinca, a gente anda com ela. Mas pinta e pinta calma para te fazer legal o seu trabalho. Então as pessoas, você consegue ver que as pessoas ao redor começam a se sentir incomodadas, a mãe começa a se sentir incomodada porque as pessoas estão incomodadas. Eu atualmente eu nem ligo, se a minha filha ficar com raiva no evento de grafite chora, eu falei, chora até tu parar, eu não tô nem aí se alguém tá reclamando, porque tu é criança, tu vai chorar. Mas tem muita mulher que não consegue, então assim, elas não vão para o evento de grafite porque não tem espaço para essas crianças. E quando ela leva, ela ainda é julgada pela sociedade. Nossa, tá levando a filha para ficar cheirando tinta, passando mal, então assim. Aí se ela não leva, frescura, porque não deixou a criança com a mãe, com a avó ou com o pai. Mas até quando, assim, tem relato de grafite, até passei por isso, de eu não levar minhas filhas, deixar elas ir para um evento de grafite, chegar no evento eu ficar mal, de eu me sentir uma mãe cruel, porque eu preferi o grafite do que ficar com as minhas filhas. E isso é muita cobrança da sociedade, a gente tem que ser uma mãe perfeita. Hoje em dia eu já tirei isso de mim, falei, mano, não sou perfeita porque eu sou ser humano, então eu parei de me cobrar. Mas as mulheres se cobram muito disso, de ser uma mãe perfeita, porque a sociedade nos julgam a ser uma mãe perfeita, e acaba essas mulheres não estão nesses espaços. Outra situação que as mulheres não estão nesses espaços, 99,% das mulheres no Brasil já sofreram qualquer tipo de violência. Violência física, psicológica ou sexual. Muitas dessas mulheres, elas não conseguem estar nos espaços que tem homens. Isso não é porque é ódio contra os homens, é porque isso é trauma, isso é coisa grave, e não tem como você falar para uma pessoa que é frescura, uma pessoa que sofreu violência, por exemplo, sexual, e ir para um evento que só tem homem. Mano, ela não vai se sentir bem, então ela não vai. Eu já conversei com grafiteira de falar assim, que queria ir para um evento no Chile na época. Quando ela viu o vídeo, só tinha homem. Ela falou, eu não vou sozinha para um evento onde só tem homem. Sabe, assim, o medo foi logo, não vou. Eu falei, não vou ser a única mulher nesse evento. Eu falei, não. Eu prefiro fazer um comboio de 10 mulheres pra gente ir. Então, assim, é um medo das mulheres de estar nos espaços de homem, não é nem porque os caras vão estuprar, mas é um medo. Sabe, é um medo que a sociedade nos coloca 24 horas. Sim, é um medo, não é algo inventado por vocês. Não é porque é frescura. Entendeu? Você consegue muito ver em pesquisa que fala assim, se você está andando na rua e você sente vindo alguém atrás de você, aí tem lá, você quer que seja o diabo ou homem? 90% fala diabo, porque nenhuma mulher sozinha na rua não quer pensar no homem. Eu sou assim, por exemplo, eu já passei de... Eu já fui... A casa da minha mãe foi assaltada e eu fui... Como é que fala? Fiquei de... Quando o sequestrador te pega lá... Cativeiro? Sabe? Não fiquei cativeiro. Eles me amarraram dentro da minha casa. Refém. Fiquei de refém. Isso, durante 5 horas com a minha filha. Toda amarrada e a minha filha assim, eu consegui botar ela para dormir. E depois disso... Eu não consigo ficar na rua depois de 7 horas. Eu não fico. Quer me entrar em pânico.
Eu ficava, uma vez eu saí com meu namorado de noite, que a gente saiu numa estação, eu vinha andando chorando, e eu tava com ele, no bairro onde que ele mora, sabe que não acontece nada. Eu vim chorando, me tremendo, porque isso é trauma, não consigo ir para lugar nenhum. Então, você imagina quantas mulheres têm trauma e não conseguem estar nesses espaços onde que tem homem, não é frescura, sabe? Muitas mulheres passam, 99% das mulheres brasileiras sofrem qualquer tipo de assédio ou de violência, elas não conseguem estar. Algumas conseguem, se eu consigo estar em espaços onde tem homem, eu fico tranquila. Mas foi um processo que eu vim fazendo depois de muita coisa, assim, porque eu já passei por violência psicológica, física, 2 vezes de 2 companheiros. Então, assim, eu fui me tratando para poder eu me curar, para ajudar outras mulheres a se curar também, para também ocupar esses espaços. Mas é muito difícil ocupar esse espaço, não é assim, não é frescura. E por isso que essas mulheres não estão. Outra situação é que não são chamadas. E isso é muita questão que muito homem, não todos, mas muito homem, tem sim, inconscientemente, uma competitividade com mulheres. Se um homem fazer um trampo melhor do que o outro é uma coisa. Agora, se a mulher fazer um trampo melhor do que o homem em um evento, os caras vão tirar o cara. Nossa, a mulher tá fazendo um trampo melhor do que o seu. E isso eu já ouvi, eu fazendo uma letra, um casal chegar e a mina mesmo falar assim: nossa, fulano, olha, o traço dela é melhor do que o seu. Eu falei, mas por que o dele é? Porque eu sou mulher e eu não posso ter um traço melhor do que ele, sendo que eu comecei a pintar antes dele, né? Aí a mina ficou meio que sem jeito, o casal ficou meio que sem jeito. Então, assim, isso é muito natural dos caras não querem. Esse cara não quer, na verdade, a maioria dos caras não quer essas mulheres. Ele quer, isso acontece muito, a gente consegue ver muito nos documentários de grafite, nos livros de grafite, quando eles citam mulheres, eles citam as irmãs e as companheiras, nunca citam a mulher enquanto aquela grafiteira, aquele sujeito que está fazendo arte, não. É sempre a companheira. Isso acontece atualmente, assim. Eu consigo ver muito isso, e isso não é nem porque assim, eu não quero ter mulher porque acho que a mulher não pode ser melhor do que eu. É muito consciente, isso é muito da sociedade, dos caras não querer. Assim, do consciente da sociedade, que a mulher não pode ser melhor do que os homens. Assim. E quando ela está no espaço melhor do que os caras, elas são isoladas. E quando a mulher se impõe, ela é isolada, assim. Ou ela é a louca. Eu sou louca para várias coisas, assim, não a gente chama de louca porque eu bato de frente. Porque eu acho que se eu não me posicionar, nada vai mudar. Sabe? Se eu não falar que você está errado, você nunca vai ter essa consciência. Sim. Mas não é uma guerra de gênero, né? Eu sou contra o homem, não. Eu sou contra o machismo estruturado da sociedade, não ser humano, não você, né? Contra o homem. E por isso que não tem mulher. Nessa live que eu vi sua, outra coisa que vocês falaram também, que foi como uma luz acendendo na minha cabeça, e eu falando, cara, é verdade, é que vocês citaram que nas revistas de grafite antiga, e eu tenho várias aqui, quando aparecem mulheres, é porque uma mulher tava passando de shortinho na frente do painel que os caras estavam pintando, aí os caras fotografaram, ou em vídeo de grafite a mesma coisa, tá passando uma mulher, os caras viram a câmera. E eu fiquei pensando nisso, falei, cara, pior que é verdade, sabe? A grande maioria das mulheres que aparecem em revistas de grafite é nesse sentido, assim, no sentido mais sexual da parada. Tá passando de shortinho, tira uma foto ali, sabe? E isso me chamou muita atenção, assim como a menina que comentou em um dos vídeos do canal Grafiteria, falando que não tinha visto uma mulher ainda ser convidada pro canal, e isso me envergonhou profundamente, porque eu falei, cara, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, apesar da Alicia participar, minha sobrinha participar diretamente no canal, eu não tinha me atentado a isso, sabe, de convidar mulheres para participar e tal. E outro dia eu gravei com o Vidal, e nós falamos sobre evento de grafite, e ele me falou do BTC, né? E ele me falou que hoje eles reservam boa parte das vagas para alocar mulheres, né? Eles separam uma parte da vaga para selecionar apenas mulheres, assim. Você acha que os eventos hoje, num tempo mais atual, estão tendo mais preocupação com isso, ou você acha que ainda tem muito caminho para trilhar nisso aí? Então, eu sou organizadora junto com o Vidal do Baile de Todas as Cores, né? Eu sei que você é uma das responsáveis por isso aí, né?
Tô desde a primeira edição, né, como organizadora. Depois agora a gente tem a Luciana, que é companheira do Vidal. A gente tem a Carol Cassia, que ela é jornalista também da organização do BTC. A gente tem a Mônica, que é uma grafiteira da Bahia, que também é da organização. A gente tem a Nani também, que entrou agora. A Nanda também, que é uma grafiteira que também está agora nos ajudando. E graças, assim, o BTC sempre teve, olha, os homens também, assim, eu sempre, desde o começo eu pautei isso, né, sempre teve essa briga, mas assim, o BTC, os homens do BTC, né, que organizam, sempre tiveram também esse olhar junto comigo de, bora pensar na paridade, bora pensar de ter mais mulheres. É tanto que o BTC sempre tem uma mesa, né, e nessa mesa, quando a gente está pensando nos artistas dessa mesa, a gente fala assim, aí começa a falar homem, fala, não, todo mundo já comecei, mas não tem mulher. Não, a gente vai ter que tirar homem para colocar a mulher. Então a gente está pensando nisso. Então também está pensando nas pessoas LGBT e trans, para também estar nessas mesas, né? Então, assim, o BTC sempre pensou muito, desde a primeira edição, a segunda edição até que foi, a gente pautou muito sobre as mulheres, que foi em 2016, em 2016 teve a Marcha das Margaridas, teve a Marcha das Mulheres Negras, e nesse período a gente fez o BTC, né? A gente falou, então a mesa do BTC foi sobre as mulheres no grafite, pautando sobre essas mulheres dentro do grafite. Então o BTC sempre teve esse posicionamento, assim, de não tem como ter uma paridade, porque é o seguinte, eu falo muito isso para as mulheres no grafite, como a gente vai pedir uma paridade se em evento de grafite se inscreve 300 homens e 50 mulheres? Eu falei, não, gente, a gente tem que se inscrever, mesmo que a gente não vá, mas a gente tem que se inscrever até para os eventos entender que tem mulheres sim no grafite brasileiro, mesmo que você não vá, mas vai estar ali, mesmo que você não fosse relacionada, mas vão estar vendo, porque quem é visto é quem é lembrado. Se você não é visto, se você não se inscreve, não vai ser lembrado, não tem como a gente reclamar. Mas eu acho que os eventos de grafite estão pautando, estão tendo esse olhar, porque a geração atual de grafiteiras, né? Uma geração depois da minha, assim, de grafiteiras, estão movendo, batendo de frente. Eu bato de frente, mas eu sou muito legal, eu sou muito amiga. Eu gosto muito, né, de estar com os caras, porque eu venho do hip hop, para mim hip hop é unidade, então e o meu tipo de feminismo é construir algo junto com os caras, né, contra o capital, contra o machismo, contra o racismo. Então eu pensei, eu prefiro trazer você para mim, para minha luta, do que eu criar uma guerra contra você, até porque você, na maioria, você tem mais homens no grafite do que mulheres, em quantidade. Isso é lógico, né? Mas as mulheres estão batendo muito, pautando muito. A gente viu agora numa marca de spray, né? Uma marca nacional de spray, que estava tendo só homem, né? Numa campanha deles, as mulheres começaram a fazer uma campanha forte contra os homens, né? Não contra os homens, assim, contra essa marca, porque só tinha homem, só tinha uma mulher, e acabou que eles, já estão convidando mais mulheres para participar nesse projeto. Então, assim, as mulheres atualmente, a gente está numa quarta onda feminista, né? Então, essa quarta onda feminista, as mulheres estão vindo com mais garra. Eu acho que a quinta onda, que é as minhas filhas, de 12, de 6 anos, elas vão vir mais sagaz. Eu espero que, né, isso vá melhorando, né? Uma guerra de gênero, mas é que os homens também começam a entender. Então, acho que as mulheres estão vindo bem, pautando, falando, mas acho que as redes sociais estão vindo muito isso, né? Porque antigamente a gente não tinha um Instagram, a gente não tinha tanto WhatsApp, era Fotolog. Então não tinha como essas mulheres se impor tanto, mas hoje em dia, como tem, as mulheres estão se pondo mais, e acaba que os eventos de grafite estão tendo mais mulheres. A gente pode falar do evento de grafite no Acre, né? O RB Grafite, eles pegam paridade, 50 homens, 50 mulheres. Se inscrever 300 homens, só 50 mulheres, essas 50 mulheres já são selecionadas automaticamente, depois eles selecionam os 50 homens, mas eles querem paridade no evento deles. No Poti Grafite, que é um evento que aconteceu a primeira edição ano passado, né? Que eu fui convidada para estar na mesa. Eles também pautaram paridade entre homens e mulheres, a galera LGBT e a galera trans. Então, os organizadores de eventos de grafite estão tendo esse estalo, né? E também porque os eventos de grafite estão acabando, que antigamente os eventos de grafite era a maioria coordenado por homens, e hoje em dia tem mulheres nesse evento de grafite. O MOIS, no Rio Grande do Sul, né? Que tem como a produtora Paula, e até para as mulheres que são mães, como ano passado eu fiz o Grafite Queens, que tinha creche. Depois daí, o Starler, né, que organiza o Origraph, a gente trocou uma ideia e falou, Shermy, eu quero também abrir um espaço aqui no Origraph para ter creche.
para as mulheres conseguirem vir, as mães conseguirem vir. Então, assim, já também tendo um outro olhar os outros eventos de grafite, né? Também, além desse olhar de ter mais mulheres, eles estão também tendo esse olhar para as mulheres que são mães, e agora a gente pensar na galera LGBT e na galera trans, porque o movimento do grafite tem mais de 40 anos, né? Aí, e como a gente tem poucas pessoas trans dentro do movimento que é mundial, e como a gente tem poucas mulheres ou poucos homens LGBT. Mano, é um movimento mundial, não é um movimento do Brasil, não é um movimento da América do Norte, ou da América do Sul, ou da América. É um movimento mundial, e como a gente não conhece muitas dessas mulheres, né? Ou essa galera LGBT, ou essa galera trans dentro do grafite. Então, isso é muito importante. Acho que isso os eventos de grafite estão começando a pontuar, porque a galera está se posicionando. Eu acho que vai muito também igual você falou, que dessa dificuldade que as garotas têm, às vezes, de alcançar nível técnico, por causa de todas essas coisas que você pontuou aí. E eu, sinceramente, como sou homem, né, como eu tô desse lado, eu não tinha parado para pensar nisso, que realmente são muito mais obstáculos, até para estudar, desenhar em casa, são muito mais obstáculos, né, para as mulheres. Outra coisa também... Fala. Mas com tudo isso, eu ainda vejo um nível altíssimo em várias garotas que pintam. E essas garotas já estão criando uma representatividade nos eventos que, como você citou, a próxima geração já vai vir baseada nessa representatividade, com muito mais vontade de se impor, de se colocar. Então, assim, o nível técnico feminino, eu falei hoje isso aqui em casa, eu vejo mulheres com nível técnico e com uma sensibilidade para pintura que é sensacional, assim. Então, falar que tem pouca mulher nos eventos de grafite por causa de nível técnico, eu acho que é uma desculpa que os caras não podem ter mais, porque realmente tem muita mulher pintando. Mas tem uma outra coisa também, né? Isso é uma coisa que eu tenho comigo também, que nós mulheres, a gente não tem tanta cobrança de ser boa quanto os homens. Se você for pintar no evento, tu vai pintar tranquilamente, tu vai pintar. Uma mulher que vai pintar no evento, ela fica mal mesmo, porque assim, ela tem que se dar o melhor. Porque a sociedade fala assim, se você quer ser igual aos caras, você tem que ser 3 vezes melhor do que os caras sempre. Então assim, e eu já passei por isso por várias vezes. Assim, a primeira vez que eu pintei com bigode, nossa, eu suava frio. Eu falei, caramba. E assim, e ele falava assim, Charme, tu já é pós-graduada no grafite, né? Tá aí tremendo por quê? E eu ficava, caramba. Então assim, é uma cobrança muito, e assim, outra coisa de não se olhar enquanto artista. Eu comecei a me olhar como artista, na verdade, agora, na quarentena. De eu parar e falar assim, não, agora eu vou me dedicar eu enquanto artista, porque eu não me via como isso. E muitas mulheres, porque assim, isso é uma cobrança que nós mulheres tem de não se ver boa, sabe? Eu não sou boa para fazer, acaba que isso me bloqueia. Eu conheço várias artistas que têm um bloqueio muito grande, assim. Eu não sou boa, e bloqueio são artistas incríveis, com uma técnica maravilhosa, assim. Mas bloqueio, isso é muito que a sociedade nos cobra, a gente tem que ser 100% perfeita, e acaba que a gente trava quando a gente tem que produzir. Isso também isso acontece muito dentro do grafite, por isso que às vezes as mulheres não vão, porque se normalmente no evento de grafite eu faço isso, né, porque eu sou numa geração velha do grafite. Se você tá pintando, eu gosto do seu trabalho, eu vou ficar atrás de você olhando, né? Só que o olhar que o homem tem, até pro outro homem, é um olhar muito técnico, a gente não percebe, mas é um olhar de, será que ele vai fazer mesmo? E as mulheres se incomodam com isso, porque é um olhar de cobrança, e a mulher pode fazer um traço maravilhoso. Se você ficar olhando, ela fala, caramba, o cara tá me olhando, se eu não for boa, os caras vão falar. E às vezes o cara tá lá olhando porque acha massa o trabalho, tá ali. Só que existe essa cobrança, que é muito nosso psicológico, muito que a sociedade nos cobra, e acaba que a gente também faz isso. A gente não consegue estar nesses espaços. E quando se pinta com outra mulher, né, é mais, sabe, estou pintando comigo mesmo, sabe? Com uma outra mulher, a gente consegue se ver assim, eu não posso me cobrar. E tem o lance a roupa, né? Eu tô pintando aqui, eu tô só mulher, eu não fico preocupado se eu tô de short curto, se vai aparecer a polpa da minha bunda e vão ficar olhando, se vai aparecer sabe o quê. Porque eu só tô pintando com mulher, e com homem não. Com homem a mulher fica incomodada. Porque assim, tem homem que parece que nunca viu bunda, sabe? Não pode ver uma bunda, quer ficar olhando. Às vezes a menina tá pintando ali no sol quente, no calor, tá lá de short curto, porque tá calor, o cara tá sem camisa. Mas a mulher, se pintar de short curto, o cara fica olhando. Só que ele tá sem camisa e tá calor, porque ele sabe que tá calor, porque tá sem camisa.
Mas se a mulher tá de short curto, eles ficam olhando porque a gente tem uma cultura sexista aqui no Brasil. Então, eu queria aproveitar esse assunto até que você entrou aí, que a gente, infelizmente, o nosso tempo vai começar a estourar. sim. Tem uma das respostas aqui, que eu coloquei aqui, é que alguém respondeu lá no Instagram, foi assim, quando eu perguntei se as mulheres já tinham conquistado os mesmos espaços, a pessoa respondeu não, porque eu acredito que isso está ligado ao machismo que ainda existe no grafite. E por tudo isso que vocês falaram na live, por tudo isso que você falou hoje, a gente sabe que é real a presença do machismo, mesmo que tenham homens que estão tentando se conscientizar, tentando aprender. O machismo é uma coisa muito enraizada aqui, que precisa ser combatido diariamente. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como os homens, nós homens, podemos tá se posicionando aí para fazer parte dessa transformação também, sabe? Se existe uma forma da gente fazer Sim. parte disso, sabe? Claro que feminismo é uma propriedade da mulher porque ela sente na pele, sacou? Mas pra gente fazer parte desse movimento também, assim, não estando com a camisa feminista lá levantando placa, mas como a gente pode, no nosso comportamento, tornar isso aí um pouco mais real, assim, né? Então, a primeira coisa é que não existe um homem feminista, né? Porque não tem como o opressor lutar como o oprimido, né? Então, tem homens que entende a causa feminista, é pró-feminista, que entende, né? São homens em desconstrução, estão em desconstrução. Até nós mulheres, a gente está em desconstrução, porque a gente vive na sociedade machista e a gente reproduz muito machismo. Nós mulheres, até as mulheres feministas, até eu reproduzo muito machismo. Mas acho que como a contribuição dos caras é primeiro ouvir. Se a mulher fala que você foi machista porque você falou isso, isso e isso, ela tem propriedade para falar. Então só você parar e analisar. Pô, caramba, será que eu machuquei? A mulher fala assim, nossa, você foi machuquei, tu falou isso e isso, eu acho que tá de atitude. É só tu parar, não bater de frente, só analisar, sabe? Eu acho que o único ponto, o principal ponto é o cara, quando as mulheres falam assim, não, tu foi machismo, essa coisa é machista, quando as páginas de grafite postam só foto de pelado de mina, e as minas falam que isso é machismo, os caras não podem debater, porque é o nosso corpo, é o corpo da mulher, a gente que sente, sabe, isso. Então é só escutar, não custa nada, é só você escutar. Se você achar que não, e você querer argumentar uma coisa, né? Mas não falar assim, que isso é mimimi, não é mimimi, não é frescura. E a gente consegue desconstruir quando os caras sentam e escutam, sabe? Aconteceu isso na Bahia. Deve ser o trocar eu não concordo com você com me explique melhor para que eu possa te entender. Isso, porque eu posso entender. Eu acho que é isso. Eu acho que os caras parar e falar assim, eu sou machista por quê? Me explica o porquê. Quando a mulher explica, o cara vai dizer a verdade, né? Isso é uma coisa natural, isso não quer dizer, porque o cara é... E os caras têm mania de achar assim, quando alguém chama ele de machista, nossa, CB, você é machista. O cara fala assim, mas eu não sou agressor. Não tem nada a ver. Ser agressor é agressor. Você é machista porque você cresceu na sociedade machista patriarcal. Então você é machista. E nós mulheres crescemos na sociedade, a gente reproduz o machismo. Então, tanto você quanto eu, a gente precisa se desconstruir para ser pessoas melhores e para a nossa sociedade ser melhor. Outra coisa, quando a gente fala que o cara é machista, o cara fala assim, mas eu tenho mãe, mas eu tenho filha, mas eu sou casado. Isso não impede que você é machista com a sua mãe, com a sua mulher, com a sua filha, sabe? É você desconstruir, por exemplo, se a mina do grafite ficou com 30 caras, isso não é problema seu, porque a vida sexual dela pertence a ela. Se você ficar com 30 mulheres no grafite, isso é um problema seu, porque a vida sexual é seu e ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Se a mina usa short curto, o problema é o corpo dela, você que tem que respeitar o corpo do outro, porque nenhuma mulher sai passando mão na bunda e nem no peito de homem nenhum, porque a gente entende que aquele corpo não é nosso, sabe? E quando a mulher fala que você for machista, você fala assim, eu fui, beleza. Eu não concordo, mas me explica para mim poder entender e não reproduzir mais. Aí a gente para com essa briga de que os caras acham que as mulheres brigam, que as mulheres querem segregar. Eu já ouvi isso
falaram pra mim que eu quero segregar o grafite. Eu falei, gente, eu vou segregar um movimento, da onde que eu vou segregar, sabe? Quando eu organizei o Graffiti Queens, os caras me falaram que é a frescura, porque nunca teve outra ponta. Os caras me falaram, é quando tem evento de mulheres, né? Então, assim, mas nunca teve nenhum evento feminino, nenhum evento masculino de grafite. Aí você olha assim, vamos pesquisar? Aí você pega um evento de grafite, tem só homem. Só não tá escrito evento masculino de grafite, mas tá, é um evento, sei o quê. Só tem assim, esse aqui é um evento masculino de grafite, não tem mulher. Ou tem 2 mulheres. Esse continua sendo um evento masculino de grafite, só tem 2 mulheres, isso não significa que é um evento de grafite, é um evento de masculino. As mulheres precisam, nossa sociedade, se auto-organizar, porque vocês homens já são criados auto-organizados. Isso começa na escola, você tem seu grupinho, na rua, já se junta para jogar bola. Nós mulheres somos criadas assim, não confie em mulher, porque a mulher é falsa. Eu sou essa geração na minha adolescência, eu andei com homem, porque eu achava que mulher era falsa, sabe? Isso é muito legal. Você pode escutar muito isso, não, prefiro amizade de homem do que amizade de mulher, porque mulher é falsa. Então a gente precisa se auto-organizar. O porquê tem encontro de mulheres estudantil, tem encontro de médica, tem encontro de psicóloga, tem encontro de tudo só de mulher, porque nós mulheres, a gente precisa aprender a se auto-organizar para a gente poder se fortalecer. É por isso que existe eventos de mulheres de várias superfícies, não só do grafite, de várias vertentes, porque nós mulheres, a gente tem que aprender a se auto-organizar para a gente estar no espaço de poder. Qual é o espaço de poder? O espaço de grande mídia. É saber que a gente pode pintar um avião sozinha. Então, a gente precisa aprender isso, a gente aprende se auto-organizando, nos auto-fortalecendo. É somente isso que existe evento de mulheres, e só por isso que existe eventos de grafite, porque nós temos uma necessidade, a gente precisa se auto-organizar, e porque para nós é mais relaxante, é mais gratificante pintar entre nós mulheres. Sabe? Então, o evento de grafite de feminino é tão gostoso, porque a gente acaba assim, se fortalecendo como uma família, e a gente nem vê, sabe? E eu fico olhando assim, pensando assim, nossa, como é bom evento de grafite só de mulher, que como a gente se ama naquele momento, sabe? Naqueles 3 dias. Na verdade, vocês estão vivendo aquele momento ali que era para ter sido vivido em todos os outros eventos de grafite, mas por causa de todo esse contexto social, ele nunca aconteceu, mas agora vocês estão acabando conquistando isso daí. Isso seria legal também os caras poder viver isso, sabe? Será tão legal. O machismo, ele oprime tantos homens também, que os homens também não podem se sentimentar, os caras não podem falar o quanto eles estão doloridos, e quanto eles estão sofridos, ou se a companheira deles traiu, eles não podem falar que dói, porque o machismo não deixa, é aquele negócio, aquele ditado velho que fala assim, homem não chora, mano, homem chora, porque homem é ser humano, sabe, homem sente dor. Então isso também, o machismo, ele oprime muitos caras, os caras nem entendem que também eles são oprimidos por causa disso, sabe? O cara não pode, sei lá, usar uma camisa rosa porque o cara é menina. O cara, se for criança, ele gostar de boneca, ele vai virar viado. A família logo fala assim, não, às vezes ele cresce e vira um ótimo pai, porque ele teve uma referência muito grande da mãe, porque ele pegou muita boneca e ele virou um ótimo pai. Então, vou te falar uma coisa que aconteceu no evento de grafite uma vez, que a gente estava no alojamento e tinha, como sempre, poucas meninas, né, no evento, e uma das meninas estavam pintando, me chamou, falou assim, nós conversamos, ela falou que já conhecia meu trabalho, e ela falou assim, bora sair fazer um rolê aí, pintar alguma coisa. E nós saímos fora do horário do evento, já era tarde, e nós fizemos o rolê só, eu colei uns stickers e tal, e voltamos, sabe? E quando nós voltamos, os caras ficaram me zoando, falando que, tipo, você pegou, saiu com ela, não sei o que. Eu falei, não, nada a ver, a gente só foi fazer um rolê como eu faria com qualquer outro grafiteiro, sacou? E, tipo assim, os caras ficaram me zoando muito, assim, porque, tipo, se eu sair pra fazer um rolê com a mina, eu devia ter, tipo, ficado com ela. Tinha que pegar. Sabe? Qualquer coisa assim. Então, isso que você tá falando faz todo sentido mesmo, assim. Eu tô te vendo falar e tô enxergando várias situações de evento de grafite aqui, que realmente é isso, é esse machismo enraizado já na parada, e é uma luta pesada que vocês enfrentam. Igual, mas a mesma coisa, como tu falou de você, né? Por exemplo, se o cara tá no evento e a mina fica afim do cara, o cara não quer,
Mano, todo mundo é até viado, até isso, mano, só o cara não quer, ele tem esse direito de não querer, de não tá afim da menina, pode ser gata, mas não é gata pra ele, ele não sentiu essa coisa, ele não quer. Só que às vezes, muito cara, ele é obrigado a ficar com uma mulher pra ele não ser taxado de gay, sabe? Às vezes o cara não quer, mas o cara fica por causa dessa opressão. Então, o machismo também se oprime, não tanto como oprime nós mulheres, mas eles oprimem os homens, sim, os homens nem aí, coisa. E acho que uma coisa bem legal para falar, né, aqui na live é que assim, o machismo não é igual ao feminismo. O machismo é um tipo de opressão, é igual ao racismo, é igual a xenofobia, é igual a LGBTfobia. Feminismo é uma luta por direitos iguais, é luta de direitos iguais. Nós mulheres não queremos ser melhores que os homens. E os direitos iguais não é a força, eu não tenho a mesma força do que você vê. O feminismo é um direito de igualdade. E o feminismo que eu acredito é um feminismo anticapitalismo, é um feminismo da luta dos trabalhadores, onde que tem a pirâmide da economia. Então, assim, o feminismo nunca vai ser igual ao machismo, porque o machismo é um tipo de opressão e o feminismo é luta de direito. Claro que em todo tipo de luta, em todo tipo de pauta que tem, né, a pauta trabalhista, qualquer pauta que tem pessoas que distorcem esse conhecimento para se beneficiar. Então, isso acontece também no feminismo. Acho que um outro ponto para falar assim, não é só porque a mulher é feminista que ela não vai brigar contra a mulher. Não existe isso. Ser humano tem ser humano mau caráter, tanto homem quanto mulher. Então, não é porque você é feminista que você vai amar todas as mulheres. Você é feminista, você vai brigar com outras mulheres que você não gosta, você bate de frente com aquela outra mulher. Isso não quer dizer que você não é feminista. O que vai dizer que você é feminista ou não, se eu não gosto? Por exemplo, tem uma mulher que eu não gosto dela, e onde a gente se vê, a gente se treta. Mas se eu ver ela passando por alguma opressão, a minha obrigação enquanto feminista, eu falo obrigação mesmo, a minha obrigação enquanto feminista é intervir porque essa mulher não passa, mesmo que eu não goste dela, mas a minha obrigação enquanto ser feminista é a sororidade, é me colocar no lugar da outra e defender a outra como mulher. Isso não quer dizer que depois daquela a gente vai sentar e virar mais amiga, não, cada um vai para um lado, vou para o outro, mas o meu papel enquanto feminista é defender aquela mulher. O meu papel enquanto feminista é defender as mulheres. Isso também não vou dizer que, né, porque a mulher feminista que ela é santa, ou o feminismo quer dizer que a mulher é santa e os homens são diabo. Não existe isso. Eu já vi várias situações de homens, até no grafite, ter relacionamento abusivo e as mulheres ser abusiva com os homens e eu defender os caras. Porque eu acredito que o certo é certo, o errado é errado, o errado tem que ser cobrado. É muito do feminismo que eu acredito. E eu acho que é muito feminismo que muita mulher acredita. E os caras do grafite têm que parar, achar que nós mulheres odeiam os caras, a gente quer queimar os homens, odia os homens. Não existe isso, pelo amor de Deus. Pô, cara, eu só tenho a agradecer demais esses esclarecimentos aí. Pra mim, e eu tenho certeza pra quem assistir isso daqui, se realmente parar pra ouvir de verdade o que você fala aí, né, que você fala como uma pessoa que tem propriedade mesmo no que está falando, por tudo que já viveu, por todos os contatos que você tem, por todos os relatos que você ouve de outras minas, e eu só tenho a agradecer demais. Infelizmente a gente não vai poder estender muito mais porque o nosso tempo está estourando, mas por mim eu ficava nessa troca de ideias aqui muito tempo, e eu queria que você fizesse e aproveitasse esses minutos finais para fazer as considerações finais aí. Fala o que você quiser, porque tá contigo aí. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né, por esse espaço, agradecer pelo canal, né, pelo projeto incrível que tu tem, que acho que independente de ser homem ou mulher, mas quando qualquer pessoa faz qualquer coisa que movimenta o grafite, para mim tá me movimentando, né, sabe, tá movimentando o que eu acredito muito no grafite, enquanto uma ferramenta de transformação da sociedade, como uma ferramenta de transformação enquanto pessoa, como a gente pode melhorar. O grafite traz muito isso. Então eu quero te agradecer pelo que tu faz, todo mundo que movimenta qualquer coisa do grafite, eu agradeço muito, porque assim, eu tô agradecendo o que tá fazendo por mim. Falar pros caras, mano, que a gente não tem ódio contra os homens, eu não tenho ódio contra os caras, assim, eu tenho muitos amigos, eu participo de uma CRIO chamada Boca Suja CRIO, que é uma das CRIO mais antigas de São Paulo, aqui na Zona Leste, a maioria é homem, somos 3 mulheres, que é eu, a Risca e a Lady Brau. A gente troca muita ideia com os caras, então assim, não tem uma guerra de gênero. A gente não pode, para as mulheres, a gente não pode ter uma guerra de gênero, porque, como eu sempre digo, o nosso inimigo é outro. O Estado quer nos matar, a gente não pode se matar, a gente não pode permitir esse gostinho pro Estado da gente se matar, da gente se odiar.
Acho que o primeiro ponto da gente desconstruir o homem, infelizmente, é fazer um papel de mãe, de ajudar quem quer também, o cara que quer escutar, a gente fala, quem não quer escutar, a gente bota para o escanteio e não fala. Agradecer a todas as mulheres que estão no grafite, agradecer a todas as mulheres antes de mim, né? Eu só estou aqui por causa dessas mulheres do grafite, eu só estou aqui porque a Yama começou a grafitar, porque a Lady Pink começou a grafitar, porque a Shermin começou a grafitar, então por isso que hoje eu estou aqui. Agradecer a essa geração atual, que a geração tá vindo bombástica, essa geração tá vindo quebrando barra que não tá nem sabendo. Quero falar a todo mundo assim, o Graffiti Queens Festival vai acontecer em formato de projeção, né? Vai projetar em vários lugares do Brasil, a gente vai ter 200 artistas do mundo todo, a gente tem Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Chile, Equador, Uruguai, a gente tem vários lugares do mundo, e vai acontecer dia 19, 20 e 21 de junho, no Instagram GQ Festival, ou você também pode encontrar lá no Graffiti Queens, que também a gente vai estar compartilhando lá. E o Graffiti Queens está vindo com uma nova proposta, um novo projeto, que é a revista do Graffiti Queens, que vai lançar dia 15 de junho, a primeira revista de grafite feminino no Brasil. E nesse momento vai ser no formato de e-book, de graça. Após a pandemia, a gente quer o pensamento, a gente fazer de forma de física mesmo, igual no estilo que tinha a revista Grafite. E é isso, todo mundo fica atento, segue nós lá no Graffiti Queens e me segue também no meu trabalho. É isso, valeu! Muito bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham sido úteis aí para vocês essas informações, eu espero que esse bate-papo tenha agregado bastante aí a nossa mente e levantado nossos questionamentos sobre a nossa postura, né, principalmente. Se você gostou, se você não gostou, se você concordou, discordou, enfim, deixa aqui nos comentários, faz a gente saber o que vocês estão pensando, porque eu tenho certeza que o comentário de vocês sempre agrega muito ao conhecimento e sempre agrega muito aos nossos vídeos, beleza? Se você gostou também, compartilhe em suas redes sociais. Se acha que é uma informação importante, manda aí para suas redes e colabora com a gente aí na divulgação do canal Grafiteria. Se você não é inscrito, se inscreva e cola com a gente aí. Toda quinta tem vídeo novo e toda terça tem pausa pro café aqui no canal Grafiteria. Beleza, galera? Um abraço aí para vocês. Como sempre é nóis. Tamo junto. Grafiteria.